Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui junto nessa noite maravilhosa para junto compartilhar essa mensagem. Te damos graça pela sua vida, pela sua família, por você tem usufruído dessa mensagem, fazendo ela correr, compartilhando para outras pessoas. E é sempre um prazer poder falar com vocês. Você que faz parte desse canal, tem divulgado essa mensagem, tem escrito aí, tem compartilhado. E é sempre um prazer estar conversando com vocês. Você ainda que não é inscrito ainda no nosso canal, escreve lá, dá um joinha, se você gostou da mensagem. E divulgue também essa mensagem para que outras pessoas possam começar entendendo realmente esse plano perfeito, maravilhoso, que é o Evangelho da Graça. E eu coloquei um tema nesta noite, meus irmãos. Se o fim não veio, os discípulos eram os falsos profetas. Mas que história é essa, Simã, que você está arrumando agora? Cada vez você traz uma heresia maior. Meus irmãos, eu quero que você preste bem atenção, porque nós temos pregado o Evangelho da Graça, que Cristo já veio, e o diabo foi derrotado, e nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Nós fazemos parte da nova criação de Deus. Então você que entrou no nosso canal, e você que assiste também, e observa que muitas pessoas assistem, não escrevem, não dão like, e aí isso é um problema particular de cada um. Mas esse evangelho tem encontrado muita dificuldade, porque as pessoas pensam que nós estamos pregando uma mensagem que é diferente. A mensagem está contida nos evangélicos e na Bíblia há mais de 2000 anos. Então essa verdade que nós pregamos não é um falso evangelho, é apenas o evangelho que foi deixado depois da cruz. Nós estamos falando e cansados de falar, nós que entendemos a graça hoje, o Brasil está, graças a Deus, está percorrendo essa mensagem em vários países. E o Brasil está sendo feliz porque muitas pessoas estão saindo desse sistema que massacra, que vive de leis e de mandamento, para viver realmente uma vida liberta com Cristo. Então, nós temos pregado que tudo já foi consumado. Na cruz, Cristo diz que a obra estava pronta, perfeita, e ali percorreu aquela troca de aliança. Então, sem testamento, sem derramamento de sangue, não existia um testamento. O primeiro testamento foi feito no Monte Sinai, mas antes que a lei viesse, Deus já tinha feito uma promessa para Abraão, que todas as famílias seriam benditas pela fé. Então, quando Cristo veio cumprindo os mandamentos, na antiga aliança, ele foi feito ministro da circuncisão, ele não pregava graça, ele era graça, mas não pregou graça revelada no ministério de Moisés. Todos que chegavam até Cristo, ele dizia: tem observado o mandamento? As pessoas que eram curadas, ele mandava ir para o templo oferecer a oferta que Moisés tinha prescrito. Então, um testamento só poderia ser válido e dado só depois que o sangue fosse derramado. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, é livro histórico. Um testamento só tinha valor depois que o sangue fosse derramado. E quando Cristo morreu na cruz, ali sim começa um Novo Testamento. A graça que nós pregamos
e insistimos para que as pessoas parem, meditem e realmente vejam aquilo que foi feito depois da cruz. Então aqui, se o fim não veio, nós que defendemos a escatologia consumada, entendemos que o fim já veio no período de 30 até 70, aonde se cumpriu todas as escrituras. Então Lucas capítulo 21, verso 8 diz assim: respondeu então ele: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo é chegado, não vades após ele. Então Cristo chamou os discípulos e dizendo, olha, vai vir muitos falsos profetas dizendo, sou eu, o fim está próximo. Então Jesus estava alertando os discípulos que não era para eles ir atrás desses caras que dizia que o fim estava próximo. Então Jesus estava alertando eles. Jesus alertou que iam vir falsos profetas dizendo que o fim tinha chegado. Geralmente, essas pessoas, os teólogos, dizem que nós pregamos heresia porque dizemos que nós fomos daqueles que Paulo corrigiu, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Então, na época que Paulo pregava, no ano 60, 63, apareceu esses cabras lá, dizendo que o fim já tinha vindo e a ressurreição dos mortos já tinha acontecido. Paulo alertou que eles eram falsos ensinadores, porque o fim ainda não tinha chegado. Então esses caras apareceram ali dizendo que o fim tinha chegado. Mas o fim só poderia acontecer quando Jerusalém fosse destruído. Ali se completaria o fim de todas as coisas. E em Deuteronômio 18, 20 diz assim: mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome, alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então, se o profeta falasse uma palavra, dizendo que o Senhor falou, e aquela palavra não acontecesse, aquele profeta seria morto segundo a lei de Moisés. E se ele falasse dele mesmo, com alguma visão, dizendo que aquela era a palavra do Senhor, era uma profecia vindo dele, se não cumprisse essa palavra, ela era mentirosa, e aqueles profetas, ninguém poderia dar crédito a ele. Então eu coloquei, se o fim não veio, o tema nosso nessa noite, esses profetas que falavam que o fim estava próximo, esses profetas seriam então os falsos profetas. Atos capítulo 3, que vai dizer assim: pois Moisés disse, suscitar-vos-ei, 22, Atos 3, 22, pois Moisés disse, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será será exterminada dentre o povo. Então agora Moisés profetizou que Deus iria levantar um profeta igual a ele, no meio dos seus irmãos.
que aquele profeta ia falar. E aquelas pessoas que não dessem crédito à palavra desse profeta, que era Cristo, que vinha conforme veio, essas pessoas que não acreditassem nesse profeta, eles iriam ser exterminados do meio daquele povo. Então, quando Cristo veio como profeta, qual era a mensagem que ele trouxe? Uma mensagem de salvação, e também havia condenação para aqueles que não crescem, que permanecessem na antiga aliança, porque a antiga aliança ela sofreria um juízo. E Cristo veio e fez um novo pacto para tirar eles do pacto velho e transportar para o reino de Deus. E se chegasse no juízo, aquelas pessoas que não dessem crédito àquele profeta que era Cristo, eles iriam ser exterminados. Não é à toa que Jerusalém foi destruído e morreu milhões de pessoas lá porque não deram crédito à palavra de Cristo. Pois bem, os discípulos tinham que pregar o evangelho até o fim. Cristo deu uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho. E quando esse evangelho for pregado em todo mundo, então viria o fim. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa palavra que os teólogos hoje trouxe para o século 21 e já está há mais de 2.000 anos pregando ela, profetizando ela, que o fim viria, o fim do século. Mas o fim do século, meus irmãos, era o fim daquele século, era daquela geração que o profeta profetizou, que aqueles que não dessem crédito a eles, eles iam perecer. Se o fim não veio, Pedro é um falso profeta, porque Cristo alertou os profetas, os discípulos, que o fim ele ia vir, mas ele deixou os sinais que o tempo ia indicar que o fim estava próximo. Então, se os discípulos dissessem que o fim estava próximo e o fim não acontecesse, os discípulos seriam um falso profeta. Por quê? Se alguém falasse alguma coisa da parte de Deus e não acontecesse, essas pessoas seriam falsos profetas. Então, Pedro aqui, ele citou em 1 Pedro 4,7, dizendo assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro agora, depois dos sinais que tinha aparecido ali no ano 60, 55, 56, 60, 63, 64, Pedro ele identifica o sinal do fim dos tempos, o que Jesus disse. Então Pedro agora, olhando para a situação de Jerusalém, olhando como a palavra tinha sido pregada em todo o mundo, igual diz a Bíblia, diz no livro de Romanos 10, 18, que Paulo diz que o evangelho já tinha sido pregado no mundo todo. Pedro então ele identifica que o fim que Jesus falou estava chegando. Agora, se Pedro está afirmando na carta dele que o fim dos tempos tinha chegado, e se essa palavra não fosse verdade para aquele contexto, Pedro seria então um falso profeta. Então, como é que a igreja hoje vê? Será que Pedro errou? Alguns líderes dizem que Pedro, eles pregavam, todos os discípulos pregavam que o fim era para aquela geração. Se eles pregavam que o fim era para aquela geração e o fim não aconteceu, como nós vamos dar crédito nas outras palavras? Os profetas, então, eles eram mentirosos.
Então ou você acredita que o fim veio, ou você tem que acreditar que os profetas, que os discípulos ali, Paulo, João, Tiago, eles eram falsos profetas. Porque se um profeta falasse no nome de Deus e não acontecesse, esses profetas, eles precisavam morrer. Como se julgava uma profecia no Antigo Testamento e também no Novo Testamento? Apocalipse diz: vocês colocaram à prova os obreiros, os profetas que se diz obreiro e não são. Eles foram reprovados. Então, como é que nós iríamos julgar essa palavra de Pedro? Como eles julgaram essa palavra de Pedro, dizendo que Pedro era um mentiroso, então, que o fim não veio? Você nota que tem alguma coisa que não casa nessa teologia que passaram para a gente? Pedro disse que o fim estava chegando. Então, ou você que acompanha aí, ou você precisa entender que o fim veio, ou Pedro era um falso profeta. Tem duas opções. Qual que você escolhe? Se o fim não veio, Tiago também era um falso profeta. Todos os profetas, todos os discípulos que falassem uma palavra que não acontecesse, a Bíblia diz que esses eram falsos profetas. Precisavam morrer. Tiago 5:8. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo. Não vos queixeis, irmãos, um dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Então, para que Tiago estava escrevendo essa carta para as 12 tribos, para aqueles irmãos judeus? Tiago estava brincando com eles. Tiago estava dizendo que a vinda do Senhor estava próximo. Será que ele não tinha certeza? Ou ele era um falso profeta? Ele estava enganando aqueles irmãos? Será que ele não sabia que o fim estava chegando? Será que ele não sabia que Cristo estava à porta, porque foi uma promessa que ele diz? A igreja hoje não quer entender essa verdade. Se a igreja entender que Cristo já veio, o juízo já veio, ela vai viver de quê? Porque até hoje ele só vive de texto sem contexto e nunca examina uma palavra a fundo e quer que as pessoas acreditem numa vinda de Cristo no século 21, que isso já vai empurrando com a barriga. Só que hoje nós entendemos que isso aí é a maior furada do mundo. E glórias a Deus que aqueles que mesmo que param e pensam e meditam no texto, essas pessoas já desistem dessa teologia. Porque é fraca e é furada, não tem base para sustentar. É só preceitos e textos sem contexto. Então Tiago está dizendo aqui: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo. Que próximo é esse? Que já vai para 12 mil anos? Será que Tiago não sabia o que estava escrevendo? Ele disse que os irmãos tinham que viver unidos um com o outro, não julgar uns aos outros, viver no amor, porque o juiz já estava à porta. Quantas portas existem até hoje para esse juiz chegar? Você não sabe que o julgamento foi lá para a nação de Israel? João também era um falso profeta. Se Jesus não veio, se o fim não aconteceu, João também era um falso profeta. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então, João estava ali, consolando os irmãos, edificando os irmãos, porque ali ele já havia falado que o anticristo ia vir, e tinha uma preocupação como eles identificariam a vinda desse anticristo.
Então aqui João, ele está dando uma pista, dizendo, filhinhos, esta é a última hora. Por quê? A Bíblia diz no livro de Daniel que Deus iria julgar o seu povo no último dia. Então, quando Cristo aparece, era os últimos dias. Quando ele vai ter lá com Maria e com a irmã de Lázaro, ele disse, olha, o seu irmão vai ressuscitar. Jesus disse, olha, Marta diz, eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Paulo, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, Paulo diz, olha, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, era lá, no ano 60, no ano 58, aquele era os últimos dias. E quando Pedro escreve também, era os últimos dias. E quando João escreve também aqui, 1 João 2, 18, ele está afirmando, filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Eles conheceram que o tempo tinha chegado, os falsos profetas tinham se levantado, era uma identificação que Cristo estava à porta e o fim estava chegando. Agora, hoje, as pessoas querem que nós engolimos esse texto, dizendo que vai vir o anticristo, o falso profeta, que é um líder. Irmão, não tem isso na Bíblia. É história de carochinha. Até o nosso irmão Paulo também era falso profeta? Será que Paulo era um falso profeta? Um cara que foi ao terceiro céu, um terceiro nível de entendimento? Paulo não foi lá no céu. Paulo teve um grau de entendimento elevado, porque para os judeus, céu seria essa dimensão de entendimento. Será que Paulo era um falso profeta? 1 Coríntios 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, que diz assim, ora, tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para aviso deles, para que já são chegados os fins dos séculos. Então, Paulo está afirmando para os coríntios que o fim já estava chegando. Então, se aquela palavra de Paulo fosse mentira, ou ele não soubesse o que estava falando, a própria Escritura julgava Paulo que ele era um falso profeta. Porque as palavras que ele disse dele mesmo e não tinha verdade. Então, se o fim não veio, se o fim do século não tinha chegado, igual Paulo estava falando, Paulo era um dos falsos profetas. Então, ou o fim veio lá no ano 70, ou Paulo era um falso profeta. Não era para dar crédito à palavra dele. Então, se Paulo errou lá, e ele errou nessa interpretação, ele se enganou que Jesus não veio e o fim do tempo não aconteceu, então ele era um mentiroso. E como você vai acreditar numa palavra de um falso profeta? Então, como é que eu vou acreditar que ele falou a verdade hoje, que está servindo para nós? Ou você acredita na Bíblia toda, ou você descarta ela. Eu não posso acreditar que Paulo não sabia o que estava falando. Hoje, a palavra-chave da liderança, eu já vi a maioria da liderança dizendo que os discípulos pensavam que Jesus ia vir naquela geração. Isso é a maior heresia que alguém pode dizer. Os discípulos que andaram 3 anos pregaram mentira que o fim do século estava chegando. Dá para você entender um negócio desse? Hebreus 10, irmãos, 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá,
e não tardará. Se eu disser, olha meus irmãos, eu vou ao Rio de Janeiro e não vou demorar. Você tem condições de aguardar 20 anos, 30 anos, 500 anos, 2.000 anos? Não tem lógica. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, em breve eu vou te visitar. Será que Paulo está viajando até hoje para visitar Timóteo? É isso que você precisa despertar o seu entendimento e ver que aquilo que te ensinaram não tem base bíblica. Tem conceitos e mentira falada muitas vezes acaba cauterizando a mente e aquela mentira falada diversas vezes se torna uma verdade. Será que Cristo também era um falso profeta? Porque os profetas disseram, os discípulos falaram que o fim estava chegando. Jesus falou que o fim seria naquela geração. Mateus 24, 32, que diz assim: aprendei, pois, da figueira a sua parábola, ilustração, querendo dizer alguma coisa. Quando já os seus ramos se tornam terro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, Cristo estava ali ilustrando como uma figueira. Nós sabemos hoje, nós moramos aqui num país quente, ainda mais quem está na região dos lagos. Como você conhece que está chegando o verão? Ainda mais para mim que sou apicultor. Quando as folhas começam caindo e elas começam brotando brotações novas para dar flor, para começar o fruto. Então Jesus está dizendo, olha, igualmente quando você vê a figueira, quando ela começa caindo as folhas e começa brotando, vocês sabem que está chegando o verão. Verso 32. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Então Jesus está dizendo, vocês vão ver, vides, vocês vão ver. Como você vai conhecer que o fim está próximo? Quando vocês vê acontecendo tudo isso que eu tenho falado com vocês, falsos profetas, vocês vão ser mortos, vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então ele está ali dando uma série, muitos detalhes, como eles iam descobrir o fim de todas as coisas. E aí no verso 34, que os teólogos não gostam, ele diz assim, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Então Cristo, será que ele mentiu? Quando ele diz que não passará esta geração, aquela geração daquele presente século, o profeta que Deus levantaria, segundo Moisés, ia profetizar para aquela geração. Era aquela geração que era a geração eleita, que viu tudo isso da parte de Deus. Então aqueles que não ouvissem esse profeta que Deus levantaria entre os seus irmãos, que não desse crédito na sua palavra, aqueles que não ouvissem, eles seriam destruídos. E se você for ler a história lá de Flávio José, você vai ver lá, meus irmãos, que tudo aquilo que Cristo falou aconteceu do ano 66, no cerco de Israel, ao ano 70. O fim veio e foi destruído toda aquela nação. E o fim veio, Cristo passou a governar. O primeiro pacto foi destruído, o templo foi destruído, acabou os cultos, acabou o dízimo, acabou todo o sacrifício. E agora Paulo diz que aqueles que se unem ao Senhor é um espírito só com eles. Então eu não estou dizendo que os discípulos eram falsos profetas. Eu só estou colocando você para pensar. Se o fim não veio,
os discípulos eram falsos profetas. Para nós que entendemos a escatologia consumada, sabemos que os discípulos não eram falsos profetas, eles apenas anunciaram a verdade que Cristo ensinou eles e deu uma ordem para pregar, que estaria com eles até na consumação do século, conforme aconteceu. O século de Moisés, da lei, daquela modelo de culto para Deus, Deus dá um fim naquele século mau, e faz novo todas as coisas. Ele disse que destruiria aquela casa, aquele sistema em 3 dias, e edificaria um sistema novo no nosso espírito. Então, meus irmãos, viva o Evangelho, saia da escravidão e adore a Deus em espírito e em verdade. Não existe falso profeta que vai vir. Os falsos profetas são aqueles que anunciam a palavra falsa, o engano. Não tem falso profeta, não vai ter liderança que vai dominar o mundo segundo a Bíblia. Pode até dominar, mas não é bíblico. E o fim não vai vir. O que vai vir é o nosso fim. É o fim de cada ser humano, igual Eclesiastes 1 diz. Vem geração e vai geração, e a terra permanece para sempre. Melhor noite, um abraço e até outra oportunidade.